Minhas queridas, vou começar com você, Kátia, porque eu vi que você discorre isso lá no seu livro, que é como você chegou à conclusão de que o nosso sistema educacional, especificamente lá nas bases da alfabetização, que hoje nem se pode falar alfabetização mais, né? Quero até falar sobre isso. Como que o nosso sistema, como você concluiu que o nosso sistema educacional está falido? Não tem outra palavra para ele. Simplesmente lecionando língua portuguesa para alunos de 6º ao 9º ano, e eu fui constatar que eles estavam chegando com lacunas assim impressionantes de conhecimento da língua escrita, né, e da estrutura da linguagem, da ortografia, de tudo. Então, os melhores alunos trazem essas lacunas profundas, assim. Então, são crianças que são extremamente inteligentes e, no entanto, têm um desempenho de leitura e escrita muito, né, muito aquém para a idade. E logo no primeiro ano que eu voltei a lecionar, né, foi o ano de 2013, isso assim, eu já fiquei chocada, né? E eu sabia que tinha havido mudanças na alfabetização na década de 90, mas de ouvir dizer, porque na minha área de letras isso não foi debatido, né? E ficava mais na área de pedagogia. Mesmo na psicologia eu não tive esse conteúdo, sabe? Dessas mudanças aí da alfabetização. E aí eu fui investigar o que tinha acontecido, e aí eu comecei a ler, me deparei com a psicogênese da língua escrita, e aí aquilo começou a ficar muito evidente para mim, né, o raciocínio falacioso desse modo de ver a alfabetização, né, que eu chamo, é um raciocínio anti-ensino, né, Mari? Exatamente. Porque é assim, ele equipara, é uma abordagem teórica que equipara o desenvolvimento da fala, que é espontâneo, é natural, nosso cérebro nasce para adquirir a fala, né, sem esforço. Que é a psicogênese da língua falada, não da língua escrita. Exato. Então, e aí se equipara com a aquisição da leitura e escrita, que é um tipo de aprendizagem do ponto de vista neurocognitivo completamente distinto do da fala, porque a fala, o cérebro tem mecanismos inatos para fazer. Então a gente aprende desde que você esteja imerso num ambiente falante de um ou mais idiomas, a criança vai aprender sem esforço. Mas, porque o cérebro, ela nasce, né? É da nossa espécie. Até o modo como o cérebro processa os inputs da fala, já, né, quebra essa cadeia e pareia com o conteúdo e tudo mais, e adquire as categorias gramaticais, né, as classes. A gente já nasce para isso. E a leitura escrita, não. É um tipo de aprendizado que a gente chama baseado nos mecanismos conscientes, né? Então, memória de trabalho, foco atencional, tem que ter o trabalho de elaboração mental, depende dos sistemas de percepção visual, da consciência fonológica. Então, não é nada natural. E hoje o que a gente tem é que você tenta o ensino, ele não tem o ensino estruturado, né, Mari? Exato. Não tem o ensino explícito, estruturado, sistematizado do que não fornece para crianças as informações de que ela precisa para compreender o código, não oferece prática, porque se pressupõe que se ela estiver inserida em ambientes de letramento, ela vai levantar as hipóteses e vai fazer as inferências e adquirir esse conhecimento. Pessoal, o papo tá muito bom e é exatamente por isso que eu preciso convidar você a conhecer todo esse universo de conhecimento que muitas vezes não é mostrado abertamente na enorme mídia, mas que você encontra aqui na Brasil Paralelo, dentro das nossas plataformas. Nós temos uma curadoria de filmes maravilhosa, inclusive desenhos infantis também na nossa plataforma de streaming. Temos mais de 90 cursos
cursos que falam de assuntos como este, assuntos que vão fazer com que você abra seus olhos para aquilo que talvez não esteja enxergando no dia a dia. Temos o Teller, que é o nosso aplicativo de audiolivros, com uma seção infantil, que é o Clubinho Literário, muitos livros de filosofia, de teologia, que vão realmente fazer você ter uma leitura mais acurada da realidade. O conteúdo da Brasil Paralelo é esse nível aqui que vocês estão vendo. Então, vou deixar aqui na tela o QR Code e o link aqui na descrição para que você conheça o conteúdo da Brasil Paralelo mais a fundo. Elas vão mesmo daquele jeito, só que elas não aprendem, né, de fato. Então, a leitura se torna uma adivinhação, a escrita outra, né, e aí quando chega no 6º ao 9º, elas não têm o que eu chamo da mente letrada, a mente alfabetizada, né? Não tem a linguagem escrita na mente como apoio para aquisição de conhecimento. E ali trava tudo. E Simone, você comentou rapidamente que houve uma mudança nesse processo de alfabetização, e eu estou imaginando que o nosso público, os pais que estão nos ouvindo, estão querendo entender, mas era então de um jeito e agora o meu filho está aprendendo de outra forma? Será que eu aprendi de um jeito e o meu filho está aprendendo de forma diferente? Como é que foi isso? Houve uma mudança de metodologia, Mari? Exatamente. Houve uma mudança de perspectiva, primeiro. A gente tinha um ensino mais sistemático, ainda que não fosse um ensino ideal, que também era um pouco contra a nossa, que hoje a gente sabe, a neurobiologia da leitura e da escrita, mas o que a gente tinha eram as cartilhas. Então a gente tinha as cartilhas, a repetição, a consolidação. A gente tinha, por exemplo, no aprendeu, vamos reter esse aluno, vamos esperar para dar mais tempo para ele aprender. Então, o famoso bombar. O aluno bombava quando ele não conseguia passar. Quando ele não conseguia, ele tinha mais tempo para repetir, consolidar. Então, ficava-se nisso que era a aprendizagem silábica, né? As cartilhas utilizavam muito isso. Acho que muitos de nós fomos alfabetizados, assim, sem entregar a idade, mas fomos alfabetizados por um método silábico, repetição, B com A, Bá. E a gente tinha, eu costumo dizer assim, a gente tinha os cadernos encapados, né? E por que a gente tinha aquilo? Porque a gente passava um ano inteiro trabalhando e aprendendo com aquele caderno. Então, ele tinha que durar o ano inteiro. A gente tinha a possibilidade de repetir, revisitar e, de alguma forma, se aprendia. Ainda não sendo a ideal que a gente sabe hoje, que antes da sílaba tem uma unidade menor, que a sílaba é formada pelos sons que formam as sílabas, né? As menores unidades da palavra, que são os fonemas, os fones, as realizações, os sons das letras. Então, a gente teve essa mudança de perspectiva total. Deixa-me abrir só um parênteses aqui, só para a nossa audiência visualizar exatamente o que você está falando, porque nós estamos tão acostumados com ver B com A da Bá, que a gente não se dá conta de que, na verdade, escuta isso, B com A da BA. Exatamente. Tá entendendo? Então, e o método silábico, para a criança pensar nisso, porque ela aprende o nome da letra, que é B, em detrimento de aprender o som, que é B, B, B. Então, na verdade, não é B com A da Bá, da BA, é B com A da Bá. É a cor-articulação desses sons que se unem e formam as sílabas. Que chama método o quê? Método fônico de alfabetização. Que não é utilizado mais. Não é utilizado. O método fônico, ele parte dessas menores unidades para as maiores. E a gente trocou essa perspectiva, né? Tanto o silábico também partia da menor unidade da sílaba, ainda que sobrecarregasse a memória visual para repetição de sílabas. O que eles começaram a perceber? Não no Brasil, tá? Porque o Brasil fez errado, mas ao longo dos estudos sobre a leitura, a ciência da leitura, começou a estudar por que as crianças com dislexia não aprendiam a ler. Isso. E aí eles foram percebendo que essa repetição de nome de letra não iria funcionar, porque tem um déficit, na maioria dos casos, de processamento fonológico. Então, a criança não consegue. Se para uma pessoa com neurodesenvolvimento típico já é difícil perceber o B com A, que não forma BA, é BA, para uma pessoa com dislexia, com esse déficit no processamento fonológico, é ainda mais difícil. Então, eles começaram a perceber que a gente tem que ensinar isso de maneira explícita. Mas isso foi combatido no Brasil, isso não é feito, é combatido até hoje. Ferrenhamente. Hoje a gente já sabe que o método fônico é o único adequado para alfabetizar a todos, não somente crianças com dislexia,
mas crianças com TDAH, TEA, deficiência intelectual. Então não se fala em métodos. Existe um método que funciona. Funciona. Acabou. É que dentro de um método a gente tem esse passo a passo e a gente tem outras habilidades que preparam para que esse método funcione, que são as habilidades preditoras que vão preparar para a alfabetização. Exatamente. Então, mas a gente não reduz a método, mas o método é importante. A gente não pode deixar de falar da importância do método, porque a gente vê muitas pessoas falarem, não, isso é tema, é acessório, né? Isso não é o fundamental. É fundamental. É fundamental. Alfabetiza de qualquer jeito, está exposto ao ambiente letrado. Qualquer método aprende funciona. a ler lendo. Qualquer método funciona, um pouquinho de cada coisa. Eu costumo dizer cada que é criança salada aprende, mista. Não, Essas isso ideias são mitos. Mitos. Por quê? Não estão coerentes com a forma que nós processamos a leitura no nosso cérebro. Tem uma forma mais fácil, tem uma forma acessível a todas. Tem uma forma que está coerente com a forma com a qual o nosso cérebro aprende a ler. E eu costumo dizer que é o seguinte, eu aprendi isso com um professor, que quando a gente ensina contra a biologia do nosso cérebro, a gente está trabalhando contra o cérebro, contra o que é humano, a forma que a gente aprende. Pessoal, antes da gente continuar com esse papo aqui, que eu sei que vocês estão gostando, se estiver gostando, deixa o like, isso ajuda a gente levar esse programa para frente, tá bom? Mas pausa rápida para avisar que nós temos o plano mensal da Brasil Paralelo. O QR Code está aparecendo na tela, o link da descrição, a gente já explicou um pouquinho da curadoria, nossa, não é, Lara? O que tem dentro da plataforma, isso aqui é só a pontinha do iceberg. Então, vem pro lado de cada mesa, assina Brasil Paralelo e esteja com a gente lá no streaming da BP.